Inclusive, vocês sabem que festa junina pode render bastante informação de bastidor, né? Vocês sabem o quanto uma festa... Bom, festa junina já mexeu com o destino de muita gente aqui. É só olhar para o Sérgio Moro, por exemplo. Né? Falas em festa junina já complicaram a vida de Sérgio Moro, mas elas podem trazer muita informação de bastidor também. Eu quero chamar agora o Bruno Pinheiro, nosso repórter, porque as articulações para a sucessão da presidência da Câmara dos Deputados estão a todo vapor. O Bruno Pinheiro anda frequentando umas festas juninas aí e entre um milho e outro, uma pamonha e outro, ele vai colhendo informações para a gente ter um bom plantio aqui no nosso 3 em 1, digamos assim, né, seu Bruno Pinheiro? Conta aí, bem-vindo. Olha a fogueira, seu moço, né? Essa fogueira tá esquentando aí nas últimas horas, viu, Evandro? E tá agitando. Ontem, 4 festas ao mesmo tempo aqui, ontem à noite, uma com direito a G. Giovanni, festa tocando sertanejo aqui na capital federal. Mas em uma dessas, quem tem interesse em disputar a presidência da Câmara dos Deputados, cerca de 4 nomes estavam rondando ali esses eventos, né? Fazendo uma certa administração de agendas, conversando com o seu eleitorado, que é justamente os colegas do Congresso Nacional. E aí eu fui tentar entender um pouquinho sobre a articulação de Elmar Nascimento e de outros nomes que acabaram se escondendo, na verdade. Exemplo, o nome do deputado, o nome de Marcos Pereira. Marcos Pereira, que também tinha um sinal que iria receber um certo apoio de Arthur Lira, se escondeu nas últimas semanas. E aí o que a gente ouve aqui nos corredores de ontem, durante esse jantar, é que nos próximos dias, nas próximas semanas, é hora de começar a conversar um pouco mais com a imprensa, com os jornalistas e não ficar tanto neste anonimato. O que eles estão levando para conversar com os parlamentares para tentar ganhar esse tipo de voto? Justamente uma outra gestão um pouco diferente de Arthur Lira. E o que estão jogando muito duro é essa linha de Arthur Lira de não divulgar a pauta, o que será analisado na Câmara antes da votação. Só por volta de 5 e meia, quase 6 da tarde, é que a pauta daquele dia, daquela sessão, é divulgada, o que dificulta os parlamentares olharem os relatórios, projetos que serão analisados, como será o seu voto, enfim. Então eles estão usando muito essa articulação para dizer, olha, a gestão, se caso eu for eleito, será diferente de Arthur Lira. Os líderes vão receber com antecedência essa agenda, a gente vai conversar um pouco mais, não terá toda essa autonomia individual. E aí, ontem, justamente de um lado em outro, de mesa em mesa, tentando conversar para convencer. Só que Elmar Nascimento tem ganhado esse apoio de Arthur Lira. Nos bastidores, alguns acham que o nome dele está perdendo força porque já se expôs demais. E aí é justamente onde o nome de Marcos Pereira começa a ganhar força, e há quem diga que Arthur Lira tem um compromisso com Marcos Pereira e que ele aguarda que seja honrado. Agora, no Senado Federal, como é o nome de Alcolumbre, do União, que seria da mesma legenda, Evandro, de Elmar Nascimento, eu ouvi que o seguinte: existe uma grande chance de Elmar Nascimento ele acabar se retirando do União Brasil, se filiar ao PSD e lá ele sim articular a sua candidatura para a presidência do Senado, porque neste momento o que mais importa para o União são os deputados, já que o deputado tem uma fidelidade um pouco maior. O Senado não. Quando ele quiser sair, não precisa esperar uma janela. Então, nesse momento, se o União tiver que abrir mão de alguém, vai abrir de Alcolumbre e vai abraçar integralmente a campanha de Elmar Nascimento. É uma conversa interna que já faz no sentido de, olha, se o Alcolumbre quiser disputar e não tiver espaço para não ficar as duas casas na mesma legenda, ele fica fora e Elmar Nascimento recebe o nosso apoio. Evandro Cine. Muito obrigado pelas informações e apurações, Bruno. Participe de mais festas para você contar muito mais para a gente aqui. Falando em União Brasil, em reunião de lideranças ali do partido, eles definiram os candidatos próprios a prefeitos em 14 capitais. Vamos dar uma olhada então nesse mapa que nós montamos aqui com as definições trazidas pelo União Brasil. Ó, a gente está falando de várias cidades, as capitais de Manaus tem aqui o Roberto Cidade, Salvador Bruno Reis, Teresina Silvio Mendes, em Cuiabá o Eduardo Botelho, em Campo Grande a Rose Modesto, para Natal eles pensam em Paulinho Freire, Fortaleza Capitão Wagner, Porto Velho, a Mariana Carvalho, Boa Vista, Catarina Guerra ou Nicolete, Curitiba, Ney Leprevost, em Goiânia, o Sandro Mabel, em Porto Alegre, Dr. Tiago, Aracaju, Yandra Moura e no Rio de Janeiro, o Rodrigo Amorim. Agora percebam que eu não falei uma capital importante aqui do União Brasil, onde havia uma discussão importante, que é São Paulo, Kim Kataguiri.
Por quê? União Brasil já está indicando que vai apoiar a reeleição de Ricardo Nunes e provavelmente Kim Kataguiri fique de fora, de fato, dessa disputa. Como é que vocês veem essa definição do União Brasil, hein, Alan Gani? Absolutamente natural, inteligente e estratégica. O Kim Kataguiri realmente não tinha chance aqui na cidade de São Paulo. As pesquisas vêm mostrando isso, ainda mais com a chegada de Pablo Marçal. Além do que, vai se formando uma grande aliança em torno da candidatura de Ricardo Nunes para derrotar Guilherme Boulos. Então, União Brasil entende esse momento político e acho que também o próprio deputado Kim Kataguiri aceitou, né, e entendeu a importância de recuar dessa decisão aí. O que você acha, Segré? Me parece que é uma estratégia do partido, é válida. Tem alguns problemas agora que conversávamos antes com o Piperno de entrar ao ar do União Brasil e dos seus dirigentes em São Paulo. Não tinha nenhum sentido agregar mais um ingrediente a essa problemática. E está certo, é do jogo. Não me parece que nenhum desses candidatos tenha uma possibilidade concreta e certa de ganhar, mas é do jogo também político começar a colocar nomes para eleições futuras. Isso que chama atenção na candidatura do Kim Kataguiri. Provavelmente ele não ia ganhar, mas já começava a ter o seu nome na disputa, o que não aconteceu. Sabe que falando de eleições futuras e desse nome ir aparecendo aos poucos, tem o de Romeu Zema para o governo lá em 2026. Ele disse que pode ser candidato a presidente em 2026 se o seu nome aparecer como o mais viável entre aqueles que compõem esse grupo político da centro-direita. O que você acha, hein, Zé Maria Trindade, que até lá Zema chegaria com força? Ele também já disse que não se importaria de ser vice de alguém desde que pudesse fortalecer esse grupo da centro-direita depois que Jair Bolsonaro se tornou inelegível. Ele é um nome preservado, né? Governador de um estado como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, é sempre um candidato à presidência da República, natural que se especule. Ele foi reeleito em Minas com muita facilidade, no primeiro turno, agrada, e está dentro ali de um espectro de político que está unido, surpreendentemente unido. Eu tive uma conversa com ele aqui em Brasília, gravamos um programa, inclusive, e conversamos muito, né? E ele me mostrou que alguns governadores, como Tarcísio de Freitas, o Ronaldo Caiado e outros governadores, estão, assim, querendo apoiar um mesmo nome para impedir uma pulverização desse grupo que apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ideia é de que, quando eles reunirem e decidirem que vão indicar esse é o nome. E aí ele admite que está em 2026. Aí ele falou comigo, olha, qualquer coisa, mas eu estarei tentando se vir ao Brasil, de alguma maneira. Ou seja, é candidato à presidência da República, é candidato a vice, é candidato ao Senado, depende naturalmente do que vai acontecer até lá e acontecer exatamente em 2026. Mas o Zema é um nome importante e pode emplacar nacionalmente. Tudo vai depender exatamente do que está acontecendo daqui até lá. Devo antecipar que o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e eu conversei com o Flávio Bolsonaro, não desistiu, não jogou a toalha, ainda acredita na candidatura dele. A retirada da inelegibilidade seria através de uma anistia aprovada no Congresso ou uma ação na Justiça. Bom, como é que caminho você vê, hein, Piperno? Vou começar pelo final do que o Zé Maria disse. O presidente Bolsonaro, ele continua candidatíssimo. Se vai ou não poder concorrer, isso é uma outra história. Sim. Então, por isso que eu acho que o governador Zema, até aqui, ele age com a frieza de um grande enxadrista. Quando ele lançou o nome dele, inclusive a vice, ele está dando esse recado, falou, Bolsonaro, se você estiver no páreo, eu sou aí candidato a ser seu vice. Ele não está atropelando o jogo. Então, por exemplo, desse campo da direita, quem se lança candidato, o Caiado fez isso, né? Sim. Eu acho que lá na frente, isso pode ser visto de forma não muito suave pelo núcleo duro lá do bolsonarismo, a família principalmente. Porque se o Bolsonaro ainda não jogou a toalha, como é que tem outro que já está querendo ocupar esse espaço?
O Zema não. O Zema faz... O discurso do Zema, ele se encaixa perfeitamente a essa estratégia bolsonarista. O Zema é um governador reeleito em Minas Gerais, é óbvio que é um governador importante, eleição municipal é uma coisa, eleição nacional é outra, ele vai enfrentar muita dificuldade nessa eleição municipal, o candidato do Novo lá em BH tem 2%, tá? Enfim, está lá embaixo. Mas isso também não é assim, um balizador do prestígio dele dentro do Estado. Então, eu acho que nessa disputa, nesse campo da direita, ele se credencia com muita sensatez. Arremate, Segré. Me parece que Zema sabe jogar o jogo. Quando a gente avalia os candidatos, Caiado, Sim. o Ratinho Júnior, Tarcísio, que é o que está mais tranquilo, porque tem a possibilidade de reeleição, e o Zema. O Caiado explicou, quando ele lançou a sua candidatura, que ele precisava percorrer o Brasil porque ele é conhecido somente para 4 milhões de eleitores potenciais. Então, esse foi o motivo pelo qual lançou tão antecipadamente a candidatura. Mas me parece que qualquer deles vai mudar o seu jogo, dependendo se o Bolsonaro é ou não candidato.